a você que acompanha a nossa transmissão nesta noite maravilhosa. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou ler um texto encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo, por que não dizer, capítulo 16, versículo 13 ao 17, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, em Tua presença estamos neste momento, Senhor da glória. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de adentrar muitos lares, muitos ambientes nesta noite, através das redes sociais. Que esta palavra, meu Pai, que será ministrada nesta noite, vidas venham ser alcançadas, Senhor, levantadas, alegradas, curadas, evangelizadas e abençoadas, Senhor. Que eu possa, meu Pai, na inspiração do Teu Espírito Santo, extrair desse texto, meu Pai, uma aplicação que venha, meu Pai, trazer bênção na vida daquele que ouve, daquele que acompanha, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, querido, você que acompanha neste momento, nós iremos trazer uma palavra de Deus e eu tenho certeza de que o sermão expositivo que eu irei extrair desse texto, de alguns textos da Bíblia, vai com certeza abençoar você nesta noite. Nós estamos passando por um momento, eu costumo dizer que o momento em que a nação brasileira, o mundo está passando devido à pandemia da Covid-19, é somente um vento, é somente um momento. Nós iremos passar por isso, vivos e de pés na presença do Senhor, né? Nós sabemos que existem aí os editos, decretos federais, estaduais e municipais, e não estamos com os nossos cultos normais no templo, mas uma certeza é de que a igreja não parou. Nós continuamos militantes, continuamos avançando, pregando a palavra de Deus e louvamos a Deus pela internet, pela mídia social, pelo advento desse aparato tecnológico todo que o Senhor nos agraciou neste presente século, aonde nós temos a alegria, o privilégio de poder pregar a Cristo a você que está aí do outro lado. Então seja bem-vindo, fica aí, nos acompanha até o final, porque eu tenho certeza que a palavra vai falar com você nesta noite. Pois bem, eu quero nesta noite trazer uma palavra com o seguinte tema: Cristo, a solução, a cura para todas as nações. Pois bem, dobre a sua atenção. Cristo, ele pergunta um certo dia para os apóstolos, após o seu ministério já estar em ascensão, quando ele permeava Galiléia, Judéia, Decápolis, curando, ensinando e pregando, como diz os evangelistas, um certo dia ele se direciona aos discípulos e pergunta de que forma, quem os homens estavam atribuindo a sua identidade. A Bíblia diz que os discípulos dizem a Cristo que uns chamavam ele de João, outros chamavam ele de Elias, outros chamavam de Jeremias e atribuíam Cristo a ser algum dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Cristo, ele ouve aquilo ali, mas no versículo 16, um dos discípulos chamados Simão, o Pedro, ele se direciona a Cristo e diz: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão aqui, pela revelação de Deus, ele acaba de falar a Jesus que de fato ele era o Cristo. E nós vamos entender que nesta época aqui, a nação de Israel, eles tinham sobre eles uma palavra liberada, diante ali da lei, dos salmos e dos profetas, que viria o Cristo, o ungido de Deus, aquele que iria libertar
o povo de Deus das mãos de Roma e assim trazer uma direção nova à nação, aos judeus daquela época. Preste bem atenção. A terra, a geração atual em que nós estamos inseridos, ela está enferma, ela geme por causa do pecado. Eu quero fazer você entender que este Cristo aqui da Bíblia, esta afirmação que Simão fez, ele é a solução, é a cura para todas as nações. O cenário, como eu introduzi a minha fala, que nós estamos vivendo hoje, é um cenário de caos, é um cenário de incerteza, é um cenário em que as pessoas estão aflitas, ansiosas dentro de casa e perguntamos, até quando vai isso? Até quando vai esta situação, esta pandemia? O que será a solução para a terra que está enferma? Nós vamos entender hoje que Cristo é a cura, é a solução para este mundo que está enfermo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2, ele diz, porque sabemos que toda a criação geme e é juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, devido ao advento do pecado, desde o primeiro homem, o Adão, o pai de todos nós herdamos o pecado dele, o pecado original, e a terra hoje geme, a terra hoje está enferma por causa do pecado. Ou seja, a entrada de todas as pestes, moléstias, epidemias, pandemias, no mundo se deu por causa do pecado. Então logo nós aprendemos, querido, você que me acompanha, que a terra está gemendo, a terra está enferma, a terra está precisando de cura. E eu vim nesta noite apresentar aquele que é o médico dos médicos. Eu vim apresentar Cristo, que ele é a solução para todas as nações. Quando a ciência, os conhecedores, os filósofos, matemáticos, eles buscam entender, fazer cálculos, estatísticas, para solucionar o problema da nação brasileira, das nações de toda a terra, dos continentes, eu vim dizer a você e fazer uso da Bíblia Sagrada, que Cristo é a solução para as nações. Eu costumo pregar e dizer que a Bíblia Sagrada ela é muito mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Por que, presbítero Luciano? Porque Jesus falou da pandemia. Jesus deixou bem claro que nos últimos dias iriam ter fome, pestes, guerras, terremotos, nações contra nações. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, versículo 6 a seguir, nós vamos entender que tudo isso que está acontecendo hoje, que já aconteceu, que está acontecendo, o que vai acontecer, Cristo não nos deixou desavisados mediante a sua palavra. Só que eu quero dizer nesta noite, se apegue com Cristo. Este Cristo que eu estou introduzindo nesse sermão, ele é a solução para a situação caótica em que o mundo está vivendo. Olha para mim, vamos lá. Não é a apresentação de títulos, de diplomas que sarará essa terra. A cura para as nações, a solução está em apresentar Cristo às pessoas. Neste momento em que a terra está precisando de uma palavra, de uma solução, de uma orientação. Pessoas estão enfermas dentro de casa, pessoas estão depressivas, ansiosas, empresários pensando como é que vai ser o amanhã, o equilíbrio da sua finança, da sua economia, da sua empresa, as pessoas de baixa renda. Eu vim nesta noite dizer para você que Cristo, ele vai dar direção a este mundo, que Cristo vai direcionar a nossa vida. Preste bem atenção, Cristo deve ser o centro da nossa vida, do nosso culto, da nossa pregação. Cristo é o tema central da Bíblia. Eu costumo dizer que Jesus não passou a existir por causa da Bíblia. A Bíblia foi escrita por causa de Jesus Cristo. Ele mesmo um dia olhou para os discípulos, olhou para todos que estavam ali e disse, eu sou aquele de quem falou a lei. Quando ele fala de lei, ele fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei, os 5 livros escritos por Moisés. Ele disse, eu sou aquele de quem falou os salmos, os livros poéticos, e sou aquele de quem falou os profetas. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, a Bíblia foi escrita, a Bíblia hebraica do Antigo Testamento, para revelar o Cristo que sou eu. Eu vim à terra cumprir as Escrituras sagradas. É por isso que nesta presente era, neste presente século, nós pregadores,
os missionários, você, irmão, devemos anunciar Cristo às pessoas que estão aflitas. É um momento ímpar de nós pregarmos Cristo. Por quê, irmão Luciano? Eu quero dizer a você nesta noite que Paulo, ele foi um pregador cristocêntrico. O apóstolo Paulo, sim, o conhecedor das Escrituras, que escreveu a metade do Novo Testamento, ele começou o seu ministério e terminou pregando Cristo. Por isso que Paulo teve sucesso na sua chamada missionária. Quando nós lemos Atos capítulo 9, versículo 20, o capítulo da conversão de Paulo, a Bíblia diz, o texto diz da seguinte forma: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, dizendo que este é o Filho de Deus. Aleluia! Paulo inicia seu ministério pregando Cristo, anunciando Cristo, falando de Cristo. E quando nós voltamos para Atos capítulo 8, versículo 5, o capítulo em que a igreja está perseguida, aonde ali a disseminação de alguns crentes que vão pela terra da Samaria, pela terra da Judéia, por muitos lugares pregando a palavra, a Bíblia diz em Atos 8, capítulo 5, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aleluia! Quando Filipe chega em Samaria, eu gosto muito desse texto, de pregar e ensinar, porque Filipe chega em Samaria. Samaria tinha um atrito com o povo judeu desde a época do pós-exílio. Era um povo misto, um povo que tinha um templo somente dele, tinha os seus sacerdotes, seus momentos de adoração, e Filipe, ele desce até Samaria, e quando Filipe chega em Samaria, ele não vai pregar Pedro, Filipe não vai pregar nenhum nome a não ser o nome de Cristo. Quando Filipe prega Cristo em Samaria, acontece um verdadeiro avivamento. Tem gente que confunde avivamento com movimento. Movimento não é avivamento. Avivamento é transformação de vidas. Avivamento é transformação de ambientes. Por exemplo, o que foi que aconteceu em Samaria quando Filipe pregou Cristo? Aconteceu curas, aconteceu libertação, aconteceu alegria. A Bíblia diz que houve grande alegria naquela cidade. Eu quero dizer para você que está triste aí do outro lado, seja acompanhando através do telefone celular, através do computador, Cristo vai alegrar a tua alma nesta noite. Eu vim aqui ser profeta da esperança para você. Eu não vim ser profeta do caos. A gente vê tanta postagem negativa, a gente vê tanta notícia negativa, mas eu vim dizer para você, confia em Cristo, aleluia. Jesus continua no controle de tudo e de todos. Deus está sentado na sala de comando do universo, com o controle de tudo na mão, dizendo, eu não perdi o controle, eu estou no controle de todas as coisas. Você pergunta, pregador, por que as coisas ruins vêm sobre a terra? Permissividade de Deus. Neste momento, nós não devemos orar dizendo, Deus, por que isso? Mas perguntando, Deus, para que isso? Porque Deus tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. Aleluia! A Bíblia diz que Filipe chega em Samaria, prega Cristo. Lá tem o quê? Cura, libertação, alegria, conversão, batismo, restauração, ou seja, acontece um verdadeiro avivamento em Samaria. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está do outro lado aí. Deus tem um avivamento para a tua vida, Deus tem um avivamento para a tua casa, Deus tem um avivamento para o teu bairro, Deus tem um avivamento para a nossa cidade, Deus tem um avivamento para o nosso estado, Deus tem um avivamento para a nossa nação brasileira. Por mais que a nossa ótica humana veja caos vindo aí, eu vim dizer que o melhor de Deus está por vir. Um avivamento de Deus há de acontecer na minha e na tua vida, se você crê. Aleluia! Então, Paulo era cristocêntrico. Filipe chega em Samaria pregando Cristo. A palavra Cristo, ela vem do grego Christos, que significa ungido. Já esta mesma palavra vem do hebraico Messias. Ambas significam o ungido de Deus. Aleluia! Aquele que iria libertar o homem, aquele que iria expelir as enfermidades do homem, aquele que iria sarar o homem integralmente. Aleluia! Então vem comigo, vamos entender nesta noite. Preste bem atenção. Quando se prega Cristo a uma localidade, acontece um verdadeiro avivamento. A situação que nós estamos vivendo hoje, né? Eu tenho que tocar nesse ponto, porque é um momento propício de nós trazermos as pessoas à palavra,
dizer que Deus, ele rege a terra, que Deus está no controle, falar que Cristo é a solução para as nações, traz cura, libertação, conversão, batismo, restauração. Deus produz avivamento quando nós pregamos Cristo. Por exemplo, Cristo, ele é a cura para os enfermos. Em Atos capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Pedro e João. O importante que a gente observa nesse texto, querido, é que eram 12 apóstolos, mas somente 2 subiam para orar. Sempre o ministério da oração é da minoria, mas eu quero dizer que essa minoria que ora junto faz a diferença na tua igreja. Aleluia! Quantas vezes você fala assim, mas só eu que oro no templo. É um grupo pequeno, nós somos só 3, só somos 4, mas é através da sua vida que Deus vai avivar a tua igreja. Porque a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo e tinha um coxo que era colocado todos os dias na porta do templo chamada Formosa. Ele vivia de pedir esmolas. Eu imagino, eu conjecturo o texto sem ferir a exegese, quantos dias Pedro e João entraram ali e o coxo balançava a vasilha e dizia, me dá uma esmola. E eles não tinham dinheiro para dar. E um certo dia, eles vão entrando pela porta, né? A Bíblia diz que ele pede mais uma vez, certo? E o texto diz que Pedro manda ele olhar para eles, porque ele estava de cabeça baixa, né? Quem está precisando de ajuda, geralmente ele está de cabeça baixa. Eu vim dizer para você nesta noite, levanta a cabeça, que eu vim apresentar Cristo a você. Aleluia! Levanta a cabeça, porque eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse assim, olha para nós. Ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão dele, né, irmão? Porque tem gente que mesmo recebendo a palavra, ele duvida. A gente tem que dar uma força. Pedro pegou na mão dele e ele saltou e se colocou em pé e pulava e dava glória a Deus. Então, quando nós apresentamos Cristo, nós curamos os enfermos. Aleluia! Por mais que hoje a ciência está procurando solução para o Covid-19, vacinas, remédios, nós viemos apresentar aquele que é o remédio dos remédios, aquele que é a solução, aquele que é o médico, que é Jesus Cristo. Aleluia! Então, quando Pedro e João usam o nome de Cristo, a Bíblia diz que o coxo levanta, põe-se em pé, entra para dentro do templo, dando glória a Deus. Sabe o que eu vim dizer para você nesta noite? Hoje, nós não estamos em um culto coletivo, seguindo as medidas, porém, haverá um dia que nós voltaremos de pés, como esse coxo, entraremos para dentro do templo, dando glória a Deus pela vitória que nós recebemos, em nome do Cristo que nós pregamos. Aleluia! Então, dobre a sua atenção. Quando se prega Cristo, nós anunciamos a cura física daqueles que estão enfermos. E quando nós pregamos Cristo como solução para a humanidade, nós apresentamos Cristo como a solução para a doença chamada pecado. Eu quero dizer para você que me acompanha nesta noite, através do Facebook, do YouTube e do Instagram, existe um vírus que mais mata a humanidade, desde os primórdios, desde a queda do Adão. E este vírus chama-se pecado. Ele mata muito mais do que o coronavírus. Por quê, irmão Luciano? O coronavírus ele pode ter o poder de matar o corpo. Agora, o pecado, ele tem o poder de levar a alma a sofrer o dano da segunda morte, a separação total de Deus. É por isso que quando nós anunciamos Cristo, nós anunciamos a cura para o pecado de uma nação, de uma terra que está enferma. Nós estamos vivendo uma triste época em que os homens estão fazendo escárnio de Cristo, estão fazendo escárnio da palavra de Deus. Muitos estão zombando do Evangelho. Muitos até dizem que a situação de hoje, né, é juízo de Deus, é a mão de Deus, é Deus aplicando a sua sentença. Devemos orar. O para que isso? Não vamos trazer isso como fato, trazer uma afirmativa, mas devemos entender que nos dias odiernos as nações estão brincando com o nome de Cristo. É por isso que quando nós se reportamos para João capítulo 3, versículo 15, eu vou ler o texto. João capítulo 3,
versículo de número 15. Cristo é a solução para uma doença chamada pecado, que acometeu todas as nações. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então, Cristo sacrificado no Calvário, ele foi sacrificado por toda a humanidade. Para quê, presbítero Luciano? Para propiciar a cura. A humanidade enferma do pecado precisava-se de um cordeiro que iria substituir a humanidade na cruz, né? Tem uma linha teológica que diz que Cristo não morreu por toda a humanidade, ele morreu pelos eleitos. Nós não pregamos isso, porque o texto é claro, né? É muito fácil entender isso aqui, quando o texto diz que Deus amou o mundo. O texto aqui, a palavra mundo no grego, faz menção que Deus amou todas as pessoas, independente de cor, posição social, etnia. Jesus morreu por todos. Então nós não pregamos essa linha teológica de que Jesus morreu pelos eleitos, né? Essa dupla predestinação fatalista. Eu não sou nem louco de anunciar isso. Por quê? Porque Cristo morreu por todos, né? Existe um cremos que diz que uns foram eleitos para o céu e outros foram eleitos para o inferno. Que Jesus na cruz, ele foi sacrifício, ele foi substituição pelos eleitos. Não, nós cremos, nós pregamos pela revelação bíblica, pelo que está aqui, que Cristo morreu por toda a humanidade. Aí você pergunta, irmão Luciano, por que nem todos se salvarão? Porque já que Cristo morreu por todos, para que o sacrifício dele venha a ser eficaz, por que nem todos se salvarão? Porque nem todos responderão ao Evangelho de Cristo. Nem todos responderão à graça. O mesmo Cristo diz em Marcos 16, 15, ide pregai o Evangelho a toda criatura, porque o homem sem Deus, ele não é filho, ele é criatura. Preste bem atenção. Ele disse mais, e aquele que crê será salvo, né? Crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, o homem sem Deus, ele está cativo ao pecado. É como se ele está com a sua cabeça inclinada, enfiada em um buraco, e ele só atenta para as coisas da carne. É o homem natural, o homem carnal. O homem sem Deus é igualmente você subir em um cume de um monte e soltar uma bola, né? Pela lei da física, a bola vai descer, ela não vai subir. Então, o homem que não tem Deus, sem antes ser alcançado pela pregação do Evangelho e pela graça preveniente, a tendência dele é só decair, é só trabalhar com a mentira, com o engano, a prostituição, roubar o seu próximo, defraudar o homem sem Deus. Mas quando ele ouve o Evangelho de Cristo, que era o Evangelho que Paulo pregou, que Filipe que pregou, que os apóstolos pregaram, que eu vim pregar a você nesta noite, o homem recebe o Evangelho. Com isso, a graça preveniente, ou seja, Deus vai primeiro nele, desperta o homem que está inclinado ao pecado, traz ele em um posicionamento que vai dar o quê? Vai dar ali direito a ele, posição, autoridade para ele escolher entre Deus. Agora ele ouviu o Evangelho, ele foi despertado pela graça preveniente, ou continuar nas práticas do pecado. Daí está a questão do juízo final, porque se o homem não tivesse posicionamento de escolher, direito de escolha, ele não seria responsável pelos seus atos. É por isso que Deus desperta o homem através do Evangelho de Cristo, através da sua graça, o Espírito Santo, e o homem tem a responsabilidade de continuar no pecado, continuar inclinado ao mal, ou escolher a Deus e receber o novo nascimento, a regeneração, a santificação e ser um cidadão celestial. É por isso que nesta noite eu vim dizer que Cristo é a solução para as nações. Ele é a cura física, a cura espiritual do pecado. Todo homem que nasce na terra, ele já vem pecador. Isso é fato. O pecado original, o pecado herdado de Adão. E essa parte herdada de Adão é que nos leva a ser inclinada ao mal. Paulo disse em uma de suas cartas
que Cristo é o segundo Adão. Por quê, irmão Luciano? Porque o primeiro Adão, ele falhou no Éden. Ele pecou. Ele escolheu errar. E o segundo Adão, nele não foi se achado pecado. Então, numa linguagem figurada, quando o homem tem uma vida pecaminosa, preste bem atenção, o sangue dele, é como se ele está ligado ao primeiro Adão, recebendo o sangue desse primeiro Adão. Estou falando figuradamente. É por isso que Cristo derramou seu sangue no Calvário. Para quê? Para que nós viemos se desligar desse primeiro Adão e se ligar figuradamente no sangue de Cristo. Não descender mais desse primeiro Adão, pecador, errante, caído, mas descender agora do segundo Adão, O homem que é lá de cima, o homem que nos dá graça, direção e nos enche cada dia do Espírito Santo e das coisas do alto. Então, nesta noite, eu quero dizer a você, já quase finalizando o meu sermão, que Cristo sempre foi e sempre será a solução para todos os problemas da humanidade. O escritor anônimo aos Hebreus, ele diz no capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele não mudou e ele nunca mudará. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 8, ele diz que a erva vai se secar, vai passar-se todas as coisas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Eu quero dizer que a igreja está militante, a igreja está de pés, nós continuamos assim como a igreja primitiva, os pais da igreja, os reformadores, pregando, anunciando o Cristo do Evangelho, o Cristo da Bíblia. É bem certo que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que uns pregam a Cristo por inveja e por contenda, mas nós pregamos Cristo de boa vontade. Aleluia! Anunciamos a solução para a sua vida. Talvez você está em casa aí depressivo, devendo, enfermo, pensando como é que vai ser amanhã. A minha palavra para você nesta noite é: se apegue com Cristo. Lança sobre Ele a tua ansiedade, o teu amanhã. Cabe a Ele trabalhar por nós. Uma coisa é certa, é que Ele continua soberano, Ele continua no controle de todas as coisas. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. A expiação de Cristo não foi limitada, foi ilimitada. Ele morreu por toda a humanidade. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 11, ele diz que a vontade de Deus é que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa. Mas por que todos não se salvarão, presbítero Luciano? Eu vou repetir, porque nem todos responderão ao Evangelho. A graça de Deus, ela não força o homem. A graça de Deus, ela pode ser resistida pelo homem, quando ele recebe o poder de escolher novamente a Deus. Quando ele tem o seu arbítrio liberto para escolher novamente a Deus. Se a graça de Deus, como alguns pregam, fosse irresistível, Deus trouxesse alguém à força a ele, aqueles que foram os eleitos, e aqueles que foram eleitos para ir ao inferno, o que seria do juízo final? Por que Deus julgaria alguém se ele já os predestinou a não se salvarem? Dá para entender? Nós temos que entender que o homem, ele é responsável pela sua eternidade. E eu friso aqui que o homem, ele não é eterno. Por quê, irmão Luciano? O homem vai passar a fazer parte da eternidade. Para o homem ser eterno, ele teria que ser incriado como Deus. Somente Deus é eterno. O homem foi criado por Deus e ele vai passar a fazer parte da eternidade quando ele é receptivo ao Evangelho, quando ele adere à graça de Deus, quando ele nasce do alto, nasce de novo, é regenerado, santificado, justificado no Calvário. Aí ele vai passar a fazer parte da eternidade com Cristo. Glória a Deus. Dobre a sua atenção. Você que está acompanhando através do Facebook, do YouTube, compartilha, manda aí nos grupos, porque nós estamos trazendo uma palavra de Deus nesta noite, dizendo que você tem nesta noite uma solução para o momento difícil que você está enfrentando, que Cristo é a solução, é a cura para este mundo que está enfermo. Se existe uma transfusão de sangue que a terra precisa, numa linguagem figurada, é do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado no Calvário. Aleluia! Um sangue sem mácula, sem pecado, sem mancha. A terra, anêmica por causa do pecado, da desobediência, está precisando urgentemente voltar-se a Cristo. Vamos lá.
Preste bem atenção. Nem todos responderão ao evangelho. Isso é fato. Em Cristo está a salvação. Atos capítulo 16, versículo 30. Olha o que diz. Eu vou ler o texto. Atos 16, versículo de número 30. Só em Cristo está a salvação. Isso aqui foi proferido pela boca do apóstolo Paulo e registrado em Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, por Lucas, o médico amado. Atos 16, 30, diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me ser salvo? É uma pergunta. O carcereiro pergunta para Paulo e Silas depois do grande terremoto. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Quando o carcereiro, vê que Paulo e Silas tinha alguém diferente com eles, eu quero dizer para você que a igreja nesse momento não está só. Aleluia. A igreja tem um grande general. A igreja nunca está sozinha. Cristo está conosco. Mesmo numa prisão, mesmo amarrado por cadeias, Deus tremeu a prisão, abriu as portas para que Paulo saísse juntamente com Silas. E o importante é que esse terremoto aqui foi o único terremoto que produziu vida. Já viu quando você liga o noticiário da TV, terremoto nos países distantes, onde as placas tectônicas estão ali sempre tremendo, a noticiário dá, morreu tanto, tem tantos desaparecidos, caiu tantos prédios, mas esse terremoto aqui de Atos 16 foi o único terremoto que produziu vida, e vida eterna com abundância. Aleluia! O carcereiro pergunta: o que é necessário para que eu venha me salvar? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação inicia pelo crer, por você acreditar no evangelho. Você que está me ouvindo nesta noite, basta você crer nesta palavra que eu estou pregando, nesse Cristo. Eu não vim nesta noite aqui anunciar nomes de homens. Nós temos grandes vultos da Bíblia, nós temos grandes vultos da história, homens que fizeram, deixar o seu legado no tocante às Escrituras, mas eu não vim aqui falar de nenhum desses homens. Eu vim aqui falar de Cristo, aleluia. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a salvação, ela não é somente para um membro da família. Deus quer salvar toda a família. Porque Paulo, se só esse homem tivesse direito a ser salvo, se Paulo fosse um pregador, um missionário sem visão integral de uma família, ele ia dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo. Só que Paulo coloca aqui a família, tu e a tua casa. Casa aqui no grego é tu e os teus, a tua família. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Você que já serve a Deus e diz: presbítero Luciano, aqui em casa só eu sou crente. Só eu oro, só eu carrego Bíblia, só eu faço culto doméstico, só eu vou para a igreja. Ei, eu quero dizer que está tudo dando certo. Por quê? Porque primeiro Deus te salvou e através da tua vida, Deus vai salvar toda a tua casa. Tu és o instrumento de Deus aí dentro da tua casa para que Deus salve toda a tua família. Amém? Isso vale glória. Então vamos lá, vamos entender aqui. Cristo é o único meio de nós sermos salvos. Paulo deixa claro: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E para mim finalizar minha palavra, em Cristo está a vida abundante. A nossa vida nesta terra, ela é passageira. Eu costumo dizer que o nosso corpo é uma tenda, onde a alma e o espírito caminha nesta terra. Quando esse corpo tomba, quando essa tenda tomba, a alma, ela vai, se morreu em Cristo, para uma sala de espera chamada paraíso, o antigo seio de Abraão, e se o homem morreu sem Cristo, infelizmente ele vai para o Hades, uma sala de espera já de um tormento, início de um tormento eterno. Então, nós entendemos que a vida nessa terra, ela é passageira. Eu vi até uma postagem outro dia, que eu achei interessante, e quero fazer menção aqui, que dizia que a morte para o crente, ela o leva mais rápido para os braços de Jesus Cristo. Aleluia! O triste é aquele que vai sofrer o dano da segunda morte, longe sem Cristo.
Eu costumo dizer e entender que o maior sofrimento do inferno não vai ser aquela mentalidade que a gente tem de chamas, de coisas ardentes, não. O maior sofrimento de alguém que vai estar, infelizmente, eternamente no inferno, é de ter a certeza, porque a alma é a parte eterna do homem, é a sua memória, é o centro das suas emoções, é ele ter a certeza de que nunca mais ele vai poder ter comunhão com Deus. Nunca mais ele vai poder se aproximar de Deus. Essa vai ser a maior dor de um homem que nesta vida não aderiu ao Evangelho de Cristo, não se deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo. O dano da segunda morte, a tristeza eterna, é o homem saber que nunca mais ele vai poder comungar e ter comunhão com Deus que fez os céus e a terra. Então, em Cristo, querido, nós temos vida abundante. Eu provo na Bíblia. João capítulo 10, versículo 10, a parte B diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Então Cristo é e sempre será a solução para todos os problemas, para os surtos, epidemias, pandemias que surgem no mundo, as guerras, as tristezas, as fomes, né? O abalo na economia. Cristo ainda está no trono. E nesta noite, eu vim como profeta de Deus, trazer uma palavra de esperança a você. Não se desespere. Não entregue os pontos. Confie em Deus. Confie no Cristo que nós estamos pregando aqui. Este Cristo que trabalha por nós, este Cristo que opera em nós e através de nós, aqui na terra. Você pergunta, presbítero Luciano, o que é ter vida abundante em Cristo? Há uma fala que diz que o homem só passa a viver de fato quando ele entrega a sua vida para ser direcionada por Cristo Jesus. O homem só passa a ter vida verdadeira quando ele passa a ter Cristo vivendo através da sua vida. É aquilo que Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, eu já mortifiquei o velho homem, agora Cristo governa a minha mente, Cristo governa os meus membros, eu só faço aquilo que Cristo quer que eu faça. Então isso é vida abundante, isso é ter vida cheia de Deus. Né? O crente que tem vida abundante em Cristo, ele tem paz em meio à guerra, ele tem alegria em meio ao mundo de tristeza, ele tem um alento no luto, ele tem Deus mesmo dentro da caverna, como Elias. O que é ter vida abundante? Para me encerrar a minha fala, a vida abundante da qual a Bíblia fala está diretamente ligada à suficiência de Cristo na salvação de seu povo. Ter uma vida abundante é desfrutar de comunhão com Deus através da obra redentora de Cristo. Amém? Paulo mesmo diz que a sua suficiência era Cristo. Então ter Cristo é ter tudo. Muitas vezes você não tem a alimentação que você queria, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Talvez você não tem, né, a casa que você queria, a saúde que você queria gozar, mas Cristo continua sendo a nossa suficiência. Em qualquer momento em que o mundo pode estar um caos, mas o crente está com a sua alma tranquilizada, porque ele tem Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu vou orar nesta noite para que Cristo, o Deus que eu terminei de anunciar aqui, o Verbo encarnado, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que pode, aquele que faz, aquele que ainda opera, que está no controle de todas as coisas. Para você que ainda não serve a Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Nesta noite, você está sendo comunicado mais uma vez pelo Evangelho. Mais uma vez, Deus usa um profeta na terra para que você seja alcançado por esta com grande salvação. Basta você entender e deixar ser trabalhado pela graça de Deus, para que você venha ter vida abundante em Cristo. O mundo pode estar em caos, mas a igreja está em Cristo. Aleluia! Porque o céu não entra em crise. A enfermidade, no céu não tem enfermidade. O nosso corpo terrenal, este corpo perecível, ele pode chegar a tombar por causa de uma enfermidade, mas a nossa alma estará de pés eternamente com ele na glória. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Cristo, a solução, a cura para todas as nações.
Aonde você estiver, coloque a sua mão no seu coração e curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração nesta noite. Amém? Ele é o ungido de Deus. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele sara as enfermidades espirituais, as enfermidades corpóreas. Ele é o Deus da nossa salvação. Não existem duas vias de acesso, só existe uma, que é Cristo. Pai, eu te dou graças por este momento, Senhor da glória, e te agradeço pela tua palavra, entendendo nesta noite, meu Pai, que neste momento em que o mundo, Senhor, está procurando, meu Pai, procurando medidas para alcançar, meu Deus, a solução para esta pandemia, nós olhamos e voltamos para a tua palavra, para o Cristo da Bíblia, Senhor da glória, que neste momento de ansiedade, de correria, de não saber solução, eu venho aqui nesta noite, através da internet, do Facebook, meu Pai, do Instagram, Senhor, do YouTube, te apresentar cada internauta, meu Pai, nesta noite, aquele que está enfermo, aquele que está ansioso, aquele que está desesperado, aquele que está afastado dos teus caminhos, perdoa, alegra, levanta, fortalece nesta noite, passa o teu sangue, Senhor da glória. Eu tenho a certeza de que essa situação, este vento de pandemia vai passar e viveremos um tempo de bonança, Senhor da glória. Abençoa, meu Pai, lá nesta noite, entra com libertação e salvação. Obrigado, meu Pai, pelo sacrifício de Cristo no Calvário. Nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus.